1 Crônicas, do capítulo 11 ao capítulo 13. Então, todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Já dantes, quando Saul ainda era rei, eras tu o que fazias Israel sair e entrar. Também o Senhor, teu Deus, te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel. Tu serás príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim, vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom. E Davi fez com eles um pacto em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Partiu Davi com todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus. E estavam ali os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Não obstante isso, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. E Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, pelo que foi feito chefe. Então, Davi habitou na fortaleza, e por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo em diante. E Joabe reparou o resto da cidade. Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Esta é a relação dos valentes de Davi. Jazobeão, filho de um Acmonita, chefe dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Auita. Ele estava entre os 3 valentes. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugia de diante dos filisteus. Mas eles se puseram no meio daquele campo e o defenderam, e mataram os filisteus. E o Senhor os salvou com uma grande vitória. 3 dos 30 chefes desceram à penha a ter com Davi, na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus se acampara no vale de Refaim. Davi estava, então, no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, ofegante, exclamou: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, dizendo: Não permita, meu Deus, que eu faça isso. Beberia eu o sangue da vida destes homens? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. Assim não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Abissai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os matou, e teve nome entre os 3.
Ele foi mais ilustre do que os outros dois, pelo que foi feito o chefe deles. Todavia, não igualou aos primeiros três. Havia também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valente de Cabzeel, autor de grandes feitos. Este matou 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois, desceu e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, de 5 côvados. O egípcio tinha na mão uma lança como o órgão de tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Era o mais ilustre, contudo não igualou aos primeiros 3. E Davi os pôs sobre os da sua guarda. Os valentes dos exércitos: Azael, irmão de Joabe; El-Anã, filho de Dodó, de Belém; Samote, o Arorita; Elis, o Pelonita; Ira, filho de Ix, o Tecoíta; Abiezer, o Anatotita; Sibecai, o Usatita; Ilai, o Auita; Maarai, o Netofatita; Elede, filho de Baaná, o Netofatita; Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim; Benaia, o Piratonita; Urai, dos ribeiros de Gaás; Abiel, o Arbatita; Asmavete, o Baarumita; Eliabá, o Saalbonita; dos filhos de Hassem, o Gizonita; Jonatas, filho de Sage, o Ararita; Aião, filho de Sacar, o Ararita; Elifal, filho de Ur; Éfer, o Mequetratita; Aías, o Pelonita; Esro, o Carmelita; Naarai, filho de Ebzai; Joel, irmão de Natã; Mibar, filho de Arri; Zeleque, o Amonita; Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia; Ira, o Itrita; Garebe, o Itrita; Urias, o Eteu; Zabade, filho de Alai; Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maacá; Josafá, o Mitinita; Uzias, o Asteratita; Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita; Gediael, filho de Singre, e Joá, seu irmão, o Tizita; Eliel, o Maavita; Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão; Itma, o Moabita; Eliel, Obed e Jaaziel, o Mesobaíta. Ora, estes são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda tolhido nos seus movimentos por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Tinham por arma o arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras com fundas, e em disparar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe,
e Joás, filhos de Semaá, Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os Coraitas, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Dos Gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Ézer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os 2 vales ao oriente e ao ocidente. Igualmente, alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: Se viestes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe dos 30, que disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os fez chefes de tropas. Também de Manassés, alguns se passaram para Davi. Foi quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia não os ajudou, pois os chefes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: Com perigo de nossas cabeças, ele se passará para Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclague, passaram-se para ele, de Manassés, Adná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefe de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram heróis valentes, e foram chefes no exército. De dia em dia, concorriam a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi,
4.600. Joiada, que era o chefe da casa de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai, dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então a maior parte deles se tinha conservado fiel à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes, homens de nome nas casas de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram designados por nome para virem fazer Davi rei. Dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre. De Naphtali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, 28.600, destros para ordenarem a batalha. De Azer, dos que podiam sair no exército e ordenar a batalha, 40.000. Da outra banda do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes, homens de guerra, que sabiam ordenar a batalha, vieram a Hebrom com inteireza de coração, para constituir Davi rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel estava de um só coração, para constituir Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Também da vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos e camelos e mulos e bois, pão, provisões de farinha, pastas de figo e cachos de passas, vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Ora, Davi consultou os chefes dos milhares e das centenas, a saber, todos os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor, nosso Deus, enviemos mensageiros por toda a parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo o Israel, desde Sior, o ribeiro do Egito, até a entrada de Amate, para trazer de Quiriate-Jearim a arca de Deus. E Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel
alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamboris, símbalos e trombetas. Quando chegaram à ira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.